O tetracampeão mundial Max Verstappen acaba de fazer história na Fórmula 1. E desta vez não foi apenas mais uma pole position. O holandês quebrou um recorde que parecia intocável e mandou um recado direto para quem duvidava do potencial da Red Bull em 2025. Mas será que essa conquista histórica em Monza realmente significa que a equipe austríaca voltou ao topo? Ou estamos diante de apenas um lampejo de brilho em meio a uma crise que ainda assombra Milton Keynes? A resposta para essa pergunta pode definir todo o rumo desta temporada, porque o que aconteceu no Templo da Velocidade vai muito além de números no cronômetro. Estamos falando de uma volta que quebrou barreiras físicas e psicológicas, estabelecendo uma nova marca na história de 75 anos da categoria. Mas antes de celebrarmos, precisamos entender o contexto por trás dessa performance e o que ela realmente representa para o futuro da Red Bull. Max Verstappen cravou o tempo de 1 minuto, 18 segundos e 792 milésimos em Monza, uma marca que representa a volta mais rápida já registrada na história da Fórmula 1 quando consideramos a velocidade média. São 264,7 km por hora de pura adrenalina, superando o recorde anterior de Lewis Hamilton estabelecido em 2020 com a dominante Mercedes W11. O heptacampeão havia marcado 264,363 km por hora naquela temporada épica. A diferença pode parecer pequena, mas no mundo da Fórmula 1, cada milésimo conta uma história. Verstappen não apenas quebrou o recorde, ele o pulverizou com uma margem que deixou claro o salto de performance que o RB21 deu em relação ao problemático RB20 de 2024. Lando Norris ficou quase um décimo atrás, enquanto Oscar Piastri completou o pódio da classificação. Uma formação que promete fogo no asfalto italiano. Mas aqui está o primeiro grande questionamento. Essa pole histórica representa uma verdadeira ressurreição da Red Bull ou apenas um momento de sorte em uma pista que, tradicionalmente, favorece carros com baixa força descendente? A resposta não é simples, e o próprio Verstappen deixou claro que a cautela ainda é necessária. O holandês foi direto ao ponto. Historicamente, a corrida sempre foi mais complicada para nós aqui. Uma declaração que soa quase como um aviso para os próprios fãs não criarem expectativas exageradas. A mudança de cenário em relação a 2024 é gritante. No ano passado, Verstappen largou apenas em sétimo e passou o fim de semana inteiro reclamando de um carro totalmente incontrolável. As palavras dele foram duras. Só sob esterço e depois subesterço não conseguia atacar as curvas. Um contraste brutal com a confiança demonstrada neste sábado, onde ele conseguiu extrair o máximo do RB21 em 2 tentativas consecutivas no Q3. O timing dessa performance histórica não poderia ser mais significativo. A Red Bull vem de uma sequência de resultados inconsistentes, com questionamentos sobre a competitividade do carro e pressões internas que culminaram na saída de figuras importantes da equipe. Laurent Mekies assumiu como chefe de equipe em uma temporada que prometia ser de transição, e agora se vê diante de uma oportunidade única de provar que a equipe ainda tem fôlego para brigar pelos títulos. Mas vamos aos bastidores desta classificação épica, porque nem tudo foram flores para as equipes favoritas. A McLaren, que vinha embalada e parecia destinada a dominar Monza, se viu surpreendida por uma Red Bull que encontrou o acerto perfeito justamente quando mais precisava. Lando Norris até chegou a estabelecer um tempo que quebrava o recorde histórico, marcando 1 minuto, 18 segundos e 869 milésimos. Mas Verstappen respondeu com autoridade total. O drama de Norris foi intenso. O britânico cometeu um erro no Q2 ao cortar a primeira curva, teve seu tempo deletado e precisou sair dos boxes antes dos rivais
para garantir uma volta válida. A pressão era enorme e, por alguns momentos, ele se encontrou na zona de eliminação. Uma recuperação heróica que o levou até a primeira fila, mas que deixou claro como a margem para erros está cada vez menor nesta temporada equilibrada. Ferrari e Mercedes completaram um top 5 que promete uma corrida explosiva. Charles Leclerc conseguiu o quarto lugar em casa, enquanto Lewis Hamilton ficou em quinto. O heptacampeão, no entanto, vai largar em 10º devido à penalização de 5 posições herdada do Grande Prêmio da Holanda. Uma punição que pode transformar sua corrida em um verdadeiro show de ultrapassagens ou em uma tarde de frustração total. O caso de Isaac Hadjar merece atenção especial. O jovem francês, que havia conquistado um pódio impressionante em Zandvoort apenas uma semana antes, sofreu sua primeira eliminação no Q1 da carreira. Um erro na saída da segunda curva lesmo o mandou para o cascalho e selou seu destino precocemente. Para piorar, uma troca de unidade de potência deve fazê-lo largar do pit lane, transformando seu fim de semana de sonho em pesadelo. Agora vem a grande questão. O que essa pole histórica realmente significa para o campeonato? Verstappen já demonstrou várias vezes que consegue transformar oportunidades aparentemente pequenas em vitórias dominantes. Se a Red Bull realmente encontrou o caminho de volta à competitividade máxima, estamos diante de uma mudança completa no cenário de 2025. A declaração provocativa de Verstappen após a classificação foi genial. Quando questionado sobre seu recorde histórico, ele não perdeu a oportunidade de cutucar a concorrência. Acho que você iria ainda mais rápido se colocasse a Mercedes de 2020 aqui, especialmente se me colocasse no carro. Uma frase que mistura humor e confiança, mas que também revela o respeito que ele tem pela dominância da Mercedes naquela temporada histórica. Mas será que essa confiança demonstrada por Verstappen tem fundamento real ou é apenas bravata? Os ajustes feitos pela Red Bull para o Q3 foram fundamentais, proporcionando mais estabilidade ao carro e permitindo que o tetracampeão atacasse as curvas com a agressividade necessária. O próprio piloto admitiu que as mudanças feitas durante o dia foram cruciais para extrair esse desempenho excepcional. A questão da corrida em si traz outro nível de complexidade. Monza é conhecida por suas oportunidades de ultrapassagem, especialmente com a ajuda do DRS nas longas retas. Hamilton, largando em 10º, pode criar um elemento imprevisível, enquanto a McLaren certamente não vai aceitar essa derrota de forma passiva. Oscar Piastri, na 3ª posição, tem tudo para ser um fator decisivo na estratégia de corrida. O contexto histórico dessa conquista não pode ser ignorado. Verstappen agora detém oficialmente a volta mais rápida da história da Fórmula 1, um feito que poucos pilotos podem reivindicar. Mais do que isso, ele conseguiu essa marca justamente em Monza, uma pista que tradicionalmente não favorecia a Red Bull nos últimos anos. É quase como se o holandês tivesse escolhido o momento perfeito para fazer uma declaração de intenções. A pressão agora se inverte completamente. Se antes a Red Bull estava sendo questionada sobre sua competitividade, agora a responsabilidade recai sobre McLaren e Ferrari, para provarem que podem responder à altura. Lando Norris, em particular, não pode se dar ao luxo de desperdiçar mais uma oportunidade de vitória, especialmente depois de ter chegado tão perto de estabelecer o recorde histórico. O que presenciamos em Monza pode ser o ponto de virada que define toda a temporada de 2025. Verstappen não apenas quebrou um recorde, ele mandou um recado claro para toda a Fórmula 1. A Red Bull pode ter passado por momentos difíceis, mas ainda tem garras para lutar. A questão agora é saber se essa performance é o início de uma nova fase dominante ou apenas um último suspiro de uma era que está chegando ao fim. A resposta chegará nas próximas voltas do Grande Prêmio da Itália.